pessoal, tudo bem? Mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos aprender sobre uma coisa muito especial que é o mito da caverna, ou melhor colocado, a alegoria da caverna. O que é isso, afinal de contas? Você já deve ter ouvido falar sobre o Platão, sobre isso. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa ideia. E a ideia da aula de hoje, nesse vídeo, é que a gente compartilhe aqui uma história. Então, eu vou contar a história do mito da caverna, fazer uma narrativa em cima do que o Platão escreve. E em outro vídeo, a gente tira mais conclusões sobre a teoria de formulação, de construção do conhecimento que o Platão tinha, que ela pode ser exemplificada através dessa história que o Platão conta, tá? Primeiramente, lembrando de algumas coisas importantes que quem acompanha o canal já deve saber. Sócrates, que é considerado, talvez, o principal filósofo grego do período clássico, né, o que vai iniciar um movimento importante, né, de pensamento na filosofia, tinha um discípulo, o discípulo chamava-se Platão, e Platão é quem vai nos legar, quem vai nos trazer os escritos, né, em seus escritos vai trazer as histórias de Sócrates. Sócrates por si só não escreveu nada, quem escreveu foi Platão, então a partir de Platão a gente conhece as histórias do Sócrates. Então Platão traz nos seus livros as histórias que ele próprio está escrevendo, né? Então as ideias dele, mas também as ideias do Sócrates estão ali. Por quê? Nos livros do Platão, o personagem principal das histórias geralmente é o Sócrates. Então aqui eu tenho em mãos um livro, né? O Mito da Caverna. Na verdade ele faz parte de um outro livro, chama-se A República, né? Esse aqui é uma versão separada, que tem só o Mito da Caverna. Mas o Mito da Caverna, ou a Alegoria da Caverna, na verdade tem aí uma questãozinha, porque não é exatamente um mito, tá? É muito mais uma história que o Platão usa para passar uma mensagem. Ela tem como personagem principal o Sócrates, né? Ele está contando a história da caverna para o Glaucon, né? Então é um colega dele, um outro filósofo, que ele está ali tendo um debate, e a partir dessa história que ele está contando, ele quer provar um ponto sobre a educação e sobre o conhecimento. Então eu vou contar, como se fosse o Sócrates, né? Quem dera, como se fosse o Sócrates, eu vou contar a história que ele está contando no livro sobre o mito da caverna, certo? Depois disso a gente vai poder tirar conclusões sobre a formulação do conhecimento na visão do Platão, porque aqui nessa história o Platão está muito mais utilizando o Sócrates como um personagem para contar as suas ideias do que propriamente são ideias do Sócrates. Por isso a gente atribui, né, o mito da caverna ao Platão e não ao Sócrates, certo? Vou começar lendo um trechinho aqui, só para vocês irem pegando mais ou menos como é que é o ritmo. Imagina seres humanos habitando uma espécie de caverna subterrânea. Uma longa entrada acima aberta para a luz e tão larga como a própria caverna. Estão ali desde a infância, fixados no mesmo lugar, com pescoços e pernas sobre grilhões. Então imaginem que temos vários homens, né, que estão presos numa caverna sobre grilhões. Né? Eu não botei aqui no pescoço, mas imaginem que ele está preso até no pescoço e ele está colado em uma parede. Ele não consegue se mexer. Então eles não veem nada além deles próprios que estão ali, conseguem perceber que eles estão ali, e o que está na frente deles, que é uma parede, como é que eu representei aqui, com a minha grande habilidade artística. Estão ali desde a infância, fixados nas pernas e nos pescoços, unicamente capazes de ver à frente, visto que seus grilhões os impedem de virar suas cabeças. Imagina também a luz de uma fogueira acesa a certa distância, acima e atrás deles. Então imaginem mais ou menos isso. Então imagina também que há pessoas ao longo do muro carregando todo tipo de artefatos que são erguidos acima do nível do muro. Estátuas de seres humanos e de outros animais feitos de pedra, madeira e todo o material. E como seria de esperar, alguns desses carregadores conversam, ao passo de que outros estão calados. Então, na verdade, a ideia que o Sócrates está contando aqui é que tem várias pessoas circulando em cima de um grande muro, aqui eu fiz pequenininho, e que eles estão carregando artefatos, como se fossem marionetes, coisas que representam alguma coisa e que vão projetar uma sombra por causa da fogueira. Então, é a ideia de que as pessoas estão aqui, estão fazendo algo, e esse algo vai ser projetado lá na frente daquele que está preso na caverna. E aí o Glaucon continua, né, ele vai respondendo ao Sócrates, e ele diz, que imagem estranha de prisioneiros estranhos, né, que situação estranha. Mas o Sócrates fala, eles são pessoas normais, como nós, só que eles não veem nada além de si mesmos e uns aos outros, além das sombras que a fogueira projeta sobre o muro à frente deles, certo?
E aí também o Sócrates comenta, e se sua prisão possuísse um eco, né, produzisse um eco que viesse do muro que se opõe a eles? E se as pessoas conversando aqui produzissem, ressoasse na caverna um eco, né, da fala dessas pessoas? Não acha que eles, os prisioneiros, acreditariam que as sombras que passam diante deles estivessem falando toda vez que um dos carregadores que caminhasse ao longo do muro estivesse fazendo? Então, toda vez que alguém estivesse falando aqui, por causa do eco na caverna, os prisioneiros não saberiam de onde vem o som, mas eles iriam achar, obviamente, que são as sombras que estão sendo feitas na caverna que estão produzindo sons, porque eles não enxergam nada além deles próprios e das sombras da caverna. Então, a única verdade que eles conhecem, o único mundo que eles têm à frente, são justamente as projeções, as sombras. Então, eles não sabem o que produz a sombra, não sabem nem que aquilo lá é uma sombra. Eles não têm esse conceito de sombra, porque eles estão lá presos desde a infância. A única coisa que eles veem são movimentações, como se fossem sombras na parede, certo? E para eles aquilo lá é real. Então, se tem duas pessoas projetadas na parede, e essas duas pessoas elas começam uma briga, e o pessoal que está aqui preso, eles vão começar a tentar entender o que está acontecendo. Não necessariamente eles vão entender que é uma briga. Ou então, o contrário, duas pessoas estivessem dançando aqui na frente da fogueira. Talvez quem está ali preso achasse que elas estavam brigando, porque havia movimentos estranhos, e com as sombras, a projeção de sombras, não ia ficar tão claro assim. Então eles iam ter uma visão que não é a verdadeira, a gente sabe que não é a verdade sobre aquilo, mas para eles, essa visão que está sendo projetada é a verdadeira. Aqui, com a minha péssima ilustração, mas para a gente ter uma ideia, imagine que tem duas pessoas se cumprimentando. Dependendo de como elas estiverem posicionadas em frente à fogueira, a sombra pode projetar uma figura humana com duas cabeças. Então, daqui a pouco eles estão ali enxergando só as sombras e podem achar que é um monstro, né? Ou achar que existem pessoas assim com duas cabeças, com mais. Então eles vão ficar com talvez medo, ou simplesmente vão achar estranho essas formas que estão ali e vão achar que aquilo lá existe de verdade. Ou mesmo que eles vejam pessoas conversando, ouçam a conversa, ainda assim eles vão achar que as pessoas que estão conversando são essas aqui. São a sombra e não propriamente pessoas atrás fazendo movimentos e conversando. Ou seja, eles vivem em uma grande ilusão. Vivem presos em uma caverna, achando que algo é verdade, quando esse algo, na verdade, não é a verdade. Certo? E aí o Sócrates começa a fazer provocações em cima disso. Eu não vou ler todo o livro para vocês não dormirem também. Depois vocês procurem e leiam. Bem interessante. De qualquer forma, o que o Sócrates está propondo, né? E o Platão está propondo através do Sócrates nesse diálogo? É que essas pessoas que elas estão presas, a verdade para elas é o que está sendo projetado ali. Só que elas precisam de um movimento para sair dessa situação, para que elas possam enxergar a verdade como ela realmente é, e não o que está ali dentro da caverna, para que elas possam sair dessa ilusão, sair dessa prisão. Então o que vai acontecer? O Sócrates diz, imagina que a gente pega uma dessas pessoas que está presa aqui eu fiz uma só, mas imagina que tem várias pessoas presas na caverna. Imagina que você pega uma delas e leva ela à força, né, ou retira ela dos grilhões e leva ela para fora e mostra para ela o mundo como ele realmente é. E mostra que não existem pessoas de duas cabeças, e mostra que as pessoas que estavam fazendo ali, gesticulando na verdade, eram pessoas que estavam tentando enganar eles, ou mostra que a verdade é muito diferente daquilo que ela conhecia lá dentro da caverna. Essa pessoa vai se espantar muito, e ela vai ver que o mundo é muito mais complexo do que ela imaginava antes, e ela vai realmente conhecer a verdade. Só que para isso, ela precisa sair da caverna, ela precisa fazer esse movimento de sair da caverna. O que eles querem dizer com isso? É que a gente tem que, de alguma maneira, sair dos conhecimentos que a gente já tem, que são muitas vezes senso comum e muitas vezes coisas que a gente nem questiona de tão óbvias que nos parecem. A gente tem que sair dessa e fazer mais questionamentos, mais reflexões para que a gente possa chegar em um novo conhecimento, em um conhecimento realmente verdadeiro. É essa saída da caverna que a gente tem que fazer. E a questão que essa alegoria traz, é que a saída da caverna ela se dá através da filosofia, através da razão, do uso da razão, do raciocínio, né? Através da nossa reflexão, a gente vai poder usar a nossa inteligência, a nossa razão para sair da caverna e questionar o mundo ao nosso redor. A gente pode pensar isso em diferentes âmbitos da nossa vida. Um exemplo que eu consigo pensar que poderia ser semelhante a isso seria, por exemplo, as redes sociais, né? Hoje em dia a gente tem Facebook, Instagram, os stories, e a gente fica ali o dia inteiro passando de um story para o outro, ou na timeline ali olhando o Facebook, o Instagram, outras redes sociais, ou mesmo a televisão, e a gente está vendo ali um monte de coisa. Mas será que aquilo ali que a gente está vendo é a verdade? É o que é real ou é uma ilusão?
Quando eu estou ali vendo fotos de uma pessoa, de várias pessoas em viagens, será que eu estou realmente conhecendo aquelas pessoas, conhecendo a vida daquelas pessoas? Ou será que aquilo ali é uma ilusão que eu estou vendo, como se fosse uma sombra na caverna, uma coisa distorcida? As pessoas no teu Facebook ou no teu Instagram, elas costumam postar fotos sorrindo ou tristes. As pessoas só compartilham coisas de momentos felizes, agradáveis, né? As pessoas não compartilham suas desgraças, suas frustrações, seus momentos de tristeza. Geralmente elas compartilham momentos felizes, porque elas querem mostrar como elas são felizes. Mas será que elas são felizes assim o tempo todo? Será que a gente é feliz assim o tempo todo? Muitas vezes você pode compartilhar uma imagem, né, uma foto sorrindo e não está sorrindo de verdade, mas está querendo passar para os outros que você é feliz e tudo mais. Então muitas vezes a gente está vivendo uma ilusão. E o que a gente vê nas redes sociais não necessariamente é real e não necessariamente é a verdade pura, né, absoluta, como a gente imagina que é quando a gente está só vendo dentro da caverna. Então o exercício de sair da caverna seria questionar mais as coisas, né? Questionar se realmente o que a gente está vendo é verdade, se a gente não está sendo enganado, ou se a gente não está há tanto tempo acostumado com aquilo que a gente nem questiona mais. E daqui a pouco uma coisa que para nós é tão óbvia, talvez não seja verdade. Será que 2 mais 2 é realmente 4? Não sei, né? É uma coisa que é óbvia, mas assim, a gente tem que estar sempre questionando mesmo coisas mais óbvias, para que a gente possa sempre sair da caverna através do exercício de reflexão, através da razão, para chegar num conhecimento melhor, certo? E aí a gente percebe e faz questionamentos sobre a própria realidade que parece estar ali na nossa frente, mas nem sempre ela é tão real quanto ela parece ser. E é um pouco essa mensagem que está aqui, está sendo colocada, né? De que as coisas, às vezes, elas parecem muito óbvias, mas elas não são tão óbvias. E a gente tem que questionar mesmo as coisas mais óbvias como elas são. A gente só vai construir realmente o conhecimento verdadeiro quando a gente for atrás da verdade, fora da caverna, quando a gente sair do senso comum, sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente gosta de acompanhar pessoas que concordam com a gente, para justamente seguir se sentindo certo, né? Mas é melhor às vezes a gente bater nossas ideias com outras pessoas para tirar outras ideias, fazer mais questionamentos, né? E ir mais atrás da verdade, porque essa mensagem que está sendo passada aqui. Além disso, para concluir a história, o Sócrates ainda faz uma provocação. O que aconteceria se esse cara que saiu da caverna voltasse para a caverna e levasse essa verdade que ele descobriu para os outros, para os que estavam presos? O que ia acontecer? E aí ele diz, né, a pessoa que está ali tentando convencer as outras de que quem está nas sombras preso, vendo as sombras, na verdade está sendo enganada, essa pessoa ela poderia até ser morta pelos prisioneiros, porque eles iam achar que essa pessoa estava zombando delas. Imagina a pessoa que acreditou a vida inteira que as sombras são a realidade, são as pessoas de verdade, e aí tu chega lá para ela e diz, não, isso aqui é tudo bobagem, tu está vivendo numa ignorância, numa ilusão, e a realidade é bem diferente disso, e tu passou a vida inteira errado. A pessoa não vai gostar de ouvir isso, né? E talvez quando você tente falar com alguém que passou a vida inteira sendo enganada por alguma coisa, você não consegue convencer ela de que ela está errada, né? Ela parece que vai querer te agredir, porque justamente é muito difícil, né, conviver com uma verdade por tanto tempo e sair da caverna. Mas é um exercício que a gente tem que fazer, que a gente tem que buscar essa reflexão que o Platão e o Sócrates, né, como seu personagem, estão trazendo no mito da caverna, na alegoria da caverna. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e que a gente siga juntos aí nas aulas de filosofia no canal, certo? Não esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal, muito importante, dar uma força para a aula desse baita canal. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Grande abraço!